Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro clássico das finanças aqui no Brasil. Casais inteligentes enriquecem juntos. E vamos explorar como essa obra, que é fundamental, pode ficar ainda mais relevante para os casais de hoje. Nossa, é um livro que, moldou a conversa sobre dinheiro para milhares de famílias. Mas o desafio de todo clássico é esse, né? Como ele se mantém atual com o tempo. Exatamente. O mundo muda, a dinâmica dos casais muda. Totalmente. E é por isso que a nossa análise vai focar em três oportunidades. A primeira delas, na verdade, é sobre algo que o livro já faz de forma brilhante, mas que poderia ser, sabe, o coração pulsante de toda a obra. Tô sentindo que vem coisa boa. A estrutura do livro poderia ter um impacto muito mais profundo se os perfis financeiros do início fossem o fio condutor de todos os capítulos seguintes. Entendi. Então, o que você está dizendo é que o livro dá um diagnóstico incrível no começo. Ele te diz se você é poupador, gastador, descontrolado e tal. Isso. Mas depois, na hora de apresentar o tratamento, digamos assim, ele vira um guia mais genérico. Perfeito. É quase como ir num médico que faz um diagnóstico super preciso e depois te entrega a mesma cartilha de viva de forma saudável que ele entrega para todo mundo. É uma ótima analogia, porque a ferramenta de diagnóstico é muito poderosa. O autor cria aquelas personas, as dinâmicas de casal, a todo vapor, um puxando o outro. E o leitor se identifica na hora. Na hora. Só que essa identificação fica meio órfã no resto do livro, né? Fica. Os capítulos sobre namoro, casamento, filhos são excelentes, cheios de conselhos práticos, mas eles não conversam de volta com aquele diagnóstico do início. Então, o casal que se identificou como poupador mais gastadora fica meio no vácuo, tendo que fazer a tradução sozinho. Exatamente. E esse é um trabalho extra que, vamos ser sinceros, nem todo mundo vai ter a paciência de fazer. A oportunidade se perde um pouco ali. Faz sentido. Talvez a intenção original tenha sido simplificar, sabe? Evitar uma complexidade que pudesse assustar. Imagina criar uma matriz para cada perfil em cada fase da vida. O livro viraria uma enciclopédia. É um risco, com certeza. A elegância está na simplicidade. Mas a sugestão não é criar um manual técnico, não. É mais sobre tecer esses perfis na narrativa de cada capítulo. É mudar a abordagem de aqui está o que recém-casados devem fazer para algo como se vocês são um casal do tipo X, o desafio de comprar o primeiro imóvel vai ter essa cara para vocês. Ah, gosto muito disso. A leitura fica muito mais íntima, muito mais direcionada. Exato. A gente podia pensar em exemplos. No capítulo da compra da casa, em vez de só falar de financiamento, poderia ter uma seção tipo comprando a casa, estratégias para cada dinâmica. Isso. Para um casal de 2 gastadores, por exemplo, o foco não seria a matemática da parcela. O problema deles é comportamental. Com certeza. Então, o conselho seria criar um fundo de sacrifício bem visível, talvez um investimento com trava, para eles sentirem o progresso e não caírem na tentação de usar o dinheiro para outra coisa. E o oposto para o casal de 2 poupadores. O desafio deles é completamente outro. É o de se permitir, né? Exato. O conselho para eles seria sobre como se permitir um lar que traga alegria e não só um metro quadrado mais barato. O livro poderia provocá-lo, sabe? Será que essa economia de hoje não vira a frustração de amanhã? Nossa, a discussão muda de patamar e isso se aplicaria a tudo. Pensa no capítulo dos filhos. Sim. Para um casal financista mais desligado, em que um controla tudo e o outro nem sabe a senha do banco, a mesada dos filhos é uma oportunidade de ouro. Um laboratório. Exato. O livro poderia sugerir: use a mesada como um projeto do casal. O financista ensina o desligado a montar o orçamento da criança. E o desligado traz uma perspectiva de leveza, garantindo que a criança também aprenda a usar o dinheiro para se divertir, não só para poupar. Isso. Além de educar a criança, reequilibra a dinâmica do próprio casal. Cada fase da vida vira então um laboratório prático para aplicar e refinar os conceitos lá do início. O diagnóstico deixa de ser uma foto estática no capítulo 2 e vira um personagem que acompanha o leitor. Perfeito. Deixa de ser um descubra seu perfil para ser um use seu perfil para prosperar. É uma mudança sutil, mas que tornaria o impacto do livro, exponencial. E essa ideia de tornar o conteúdo vivo e sempre aplicável nos leva direto para o nosso segundo ponto.
que é talvez o maior inimigo de qualquer livro de finanças: o tempo. Ah, sim, os números. Os números envelhecem, e muito rápido. A obra ganharia uma relevância muito maior se os exemplos financeiros fossem atualizados ou, melhor ainda, se ensinasse o leitor a atualizá-los. Esse é o calcanhar de Aquiles de muitos livros do gênero, né? Você pega um livro de 2004, lê sobre um carro popular por R$ 20.000, ou renda fixa rendendo 1% ao mês, líquido. Acima da inflação. O cérebro do leitor de hoje dá um nó, cria uma distância na hora. A pessoa pensa, nossa, esse mundo não existe mais, isso não é para mim. E o grande perigo é que ela descarte a lógica por trás do exemplo, que geralmente é perfeita e atemporal, só porque os números parecem coisa de museu. É uma barreira cognitiva mesmo. O leitor precisa ficar traduzindo os valores para a realidade dele o tempo todo. E a cada tradução, um pouco da força do argumento se perde. Exatamente. A sugestão mais óbvia seria só atualizar os números. Colocar o preço do carro de hoje, a Selic de hoje, mas isso só adiaria o problema, né? Em 5 anos o livro estaria datado de novo. Exato. A solução não é trocar números velhos por novos. É ir além. É transformar os exemplos em frameworks, em calculadoras conceituais. Ensinar a pescar. Isso. É ensinar o leitor a pescar, em vez de dar o peixe já calculado. Mudar o foco de veja este cálculo que eu fiz em 2004 para aprenda a fazer o seu próprio cálculo, em qualquer ano. Eu gosto muito dessa abordagem porque ela empodera o leitor. O livro deixa de ser um artefato histórico e vira uma ferramenta interativa. Sim. Em vez de dizer uma aplicação segura rende 0,6% líquido ao mês, o texto poderia falar algo como: olha, o que importa é a sua taxa de juros real. Para achar, pegue o rendimento do Tesouro Selic hoje, tire o imposto de renda e a meta de inflação. Esse é o seu número. Para o nosso exemplo, vamos usar 0,4%, mas você deve usar o seu. Isso é incrivelmente poderoso. De repente, o livro está falando diretamente com você no momento em que você está lendo. Outro exemplo ótimo é a discussão de comprar ou alugar um imóvel. Nossa, essa parte então, os valores ali hoje parecem ficção científica. Totalmente. Mas a lógica por trás é brilhante, só que os números a sabotam. Com essa abordagem de framework, o livro poderia introduzir, sei lá, a regra do preço sobre aluguel. Como seria isso? Explicaria de forma simples. Um bom termômetro é dividir o preço do imóvel pelo aluguel anual. Se o resultado der muito acima de 25, alugar provavelmente é mais vantajoso. Abaixo disso, comprar pode fazer sentido. Agora, pega os anúncios do bairro que você quer e faz a sua conta. Genial! E de repente o leitor não está mais lendo sobre uma decisão hipotética de 20 anos atrás. Ele está com o celular na mão, no portal de imóveis, aplicando a lógica do livro à vida dele, na cidade dele. O livro vira um consultor pessoal e atemporal. Ele sobrevive a qualquer governo, a qualquer ciclo econômico. E essa mentalidade pode ser aplicada a todos os exemplos: compra do carro, aposentadoria, faculdade dos filhos. Em vez de números fixos, fórmulas e regras de bolso. E isso não só resolve o problema do envelhecimento, mas também aprofunda o aprendizado. O leitor não apenas vê, ele faz. Perfeito. Então já tornamos os perfis um guia vivo e os números uma ferramenta interativa. Isso nos leva ao terceiro e último ponto, que é sobre garantir que o espelho que o livro oferece reflita a sociedade de hoje. Entendi. Expandir o público. Exato. O alinhamento com o público moderno seria muito mais forte se a obra expandisse seus cenários para incluir a diversidade de arranjos familiares e dinâmicas financeiras que a gente tem hoje. Sim, com certeza. Se o objetivo é que a obra permaneça relevante, ela precisa conversar com as pessoas como elas são hoje, não como eram majoritariamente há 2 décadas. Sem dúvida. O livro foi muito progressista para sua época, mas o conceito de casal se expandiu enormemente de lá para cá. Muito. A estrutura do livro, mesmo que de forma implícita, ainda segue um modelo mais linear, digamos. Namoro, casamento, casa, filhos, aposentadoria. E hoje, a realidade é bem mais fluida, né? Temos casais que se formam mais tarde, já com filhos e patrimônio. Casais com uma diferença de renda enorme, onde um ganha 10 vezes mais que o outro. E tem mais.
Casais que escolhem não ter filhos, os Jinx. Isso muda radicalmente o planejamento. Casais que, por filosofia, mantêm as finanças 100% separadas. O impacto do trabalho remoto, que permite morar em qualquer lugar, alterando completamente a decisão da casa própria. Se o leitor não se enxerga nessas páginas, ele pode sentir que o livro não é para ele. Exato. A sugestão aqui é enriquecer a obra com novos estudos de caso, sabe? Sessões que abracem essas novas realidades. Não é apagar o que já existe, mas adicionar camadas de relevância. E a gente pode ser bem específico nisso. Imagina um estudo de caso sobre finanças em relacionamentos com grande assimetria de renda. Ótimo tema. A discussão vai muito além da matemática, né? Como um casal, assim, constrói planos juntos sem que a pessoa que ganha menos se sinta diminuída ou a que ganha mais se sinta sobrecarregada. É um desafio tanto financeiro quanto emocional. Excelente. E que tal uma sessão chamada Modelos de Contas para o século XXI? O livro poderia analisar os prós e contras, não só da conta conjunta, mas do modelo híbrido, que é super popular hoje. Aquele de uma conta conjunta para casa e contas individuais para o resto? Isso. Poderia até analisar o modelo totalmente separado, mostrando como ele pode funcionar para certos perfis, desde que haja muita transparência e objetivos alinhados. E olha que legal, a gente pode conectar isso com o nosso primeiro ponto. Como assim? O livro poderia analisar qual modelo de conta funciona melhor para cada combinação de perfis. Para um casal poupador mais gastador, talvez o modelo híbrido seja a salvação. Dá autonomia para um e segurança para o outro. Viu? Tudo se conecta. E para fechar, ao falar de planejamento para filhos, seria muito poderoso ter uma sessão para o planejamento dos casais que decidem não tê-los. Sim, essa é uma escolha de vida cada vez mais comum e com implicações financeiras gigantescas. Como essa decisão acelera a jornada para a independência financeira, que outros grandes objetivos de vida surgem. Um sabático de 2 anos, aposentadoria aos 50. Validar essa experiência faria com que uma parcela enorme de leitores se sentisse finalmente vista e compreendida por um livro de finanças. Exato. Ao fazer isso, o livro não estaria apenas se atualizando, ele estaria se expandindo, se tornando mais inclusivo e, sinceramente, mais útil para muito mais gente. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, o caminho para fortalecer ainda mais este clássico passa por 3 grandes movimentos. O primeiro é pegar os perfis financeiros que já são uma joia e transformá-los no DNA que percorre cada página do livro. O segundo é um movimento à prova de futuro. Abandonar os números datados em favor de frameworks e modelos mentais, capacitando o leitor a aplicar a sabedoria do livro na sua própria realidade econômica, seja ela qual for. E por fim, o terceiro é abrir as janelas do livro para a diversidade dos relacionamentos modernos. Garantir que os casais de hoje, em todas as suas formas, se reconheçam ali e encontrem estratégias práticas para os seus desafios únicos. Com essas mudanças, uma obra que já é excelente não apenas se manteria relevante, ela se tornaria a referência definitiva para uma nova geração pronta para as próximas décadas. Seria um trabalho e tanto, mas o resultado? O resultado seria um legado ainda mais forte. Com certeza. Estamos ansiosos para ver a evolução deste trabalho e, como sempre, convidamos você a submetê-lo novamente para uma nova análise quando estiver pronto.